tem uma coisa que eu acho, que eu comento com os alunos e tal, é um momento separado, assim, antes de pensar o começo do cinema sonoro, a- o sucesso que a gente teve dentro do que a gente entende como período mudo dos filmes cantantes, por exemplo. Quer dizer, você já ter no Brasil, não é que só tenha acontecido no Brasil, mas a lógica, né, estranha historicamente de você lá em 1908, 9, 10, 11, etc. Você ter um espetáculo de exibição de filme que é, né, feito para ser exibido com gente canta, feito mudo, produzido como, né, o filme mudo, evidentemente, mas cantado atrás da tela. Né? Quer dizer, o espectador saber que vai ouvir o filme, quer dizer, vai assistir a um filme que, junto com a projeção, é cantado. Pelo que a gente sabe, o sucesso que isso fez, quer dizer, claro que existiu isso, a gente sabe que tem nos Estados Unidos, a gente sabe que tem na Europa, mas isso ter sido um modelo de exibição que durou alguns anos, sei lá quantos, concorde-se a gente com 3 ou 4 anos ou mais ou menos, mas o sucesso que os Viúva Alegre da vida fizeram em 1910, Paz e Amor, 1910, cantados atrás da tela, pressupunham um modelo meio artesanal, engraçado, de musical, que, né, bem ou mal, era um filme cantado. Ah, e claro que não é específico brasileiro, mas pelo que você sabe, o sucesso que fez aqui é uma especificidade nossa. Ah, agora, pensando oficialmente o começo do cinema sonoro, quer dizer, o que a gente sabe no Brasil, o que a gente lê na historiografia mais clássica do cinema brasileiro, corresponde ao que a gente conhece de determinados outros lugares, quando cada país, fazendo relação com, né, determinados gêneros musicais característicos de cada lugar, quer dizer, essa relação proporcionou um modelo de sucesso para o cinema sonoro que não necessariamente os primeiros filmes dos primeiros anos atingem esse sucesso. Né? Quer dizer, a própria, se a gente for pegar a Cinédia no Rio, quer dizer, os primeiros filmes da Cinédia, importantes como são para a historiografia do cinema brasileiro, Lábio Sem Beijo, Mulher, Ganga Bruta e tal, até um determinado momento, você tem uma tentativa de sucesso comercial ali que a parceria com o musical vai alavancar, né? Que os Alô Alôs, a partir do Voz do Carnaval, 33, até, né? Alô Alô Brasil, Carnaval, Estudantes, etc e tal, quer dizer, alavanca. O que me dá a impressão que acontece no Brasil naqueles anos, 33, 4, 5, 6, é uma parceria entre cinema, entre uma indústria cinematográfica emergente, entre um começo do cinema sonoro e uma faceta da indústria fonográfica, um certo star system já de rádios, de cantores, que conjugando gêneros, né, nacionais, gêneros musicais nacionais com cinema, deu um sucesso de comédia musical onde o samba era a estrela no Brasil, como você pode dizer que teve com tango na Argentina. Quer dizer, o Gardel virou uma estrela de cinema depois de ser uma estrela da indústria fonográfica, relação disso com bolero no México, as comédias portuguesas lá que também tem o fado ou outros ritmos, espanholas. Quer dizer, essa relação entre um determinado gênero, que naquele momento está virando símbolo de nação, como o samba virou no Brasil, com o cinema, me parece que aconteceu aqui de um jeito análogo com o que aconteceu em outros lugares. Eu me lembro agora do atual pesquisa que o Arthur Otran está fazendo, que ele está pegando exatamente o começo desse projeto de industrialização no Brasil e na Argentina ali nos anos 30. E aí uma das questões que ele levanta várias hipóteses. A grande questão é essa, por que o cinema argentino conseguiu se industrializar e nós não? Pelo menos ali naquele meados ali dos anos 30. E aí uma das questões que ele vai levantar, uma das hipóteses, é isso que ele está investigando, primeiro, quem eram esses agentes, né? Quem eram esses profissionais que vão, né? Aqui a gente vai identificar como Gonzaga, Carmen Santos, né? O Byton, quer dizer, com exceção do Byton, que é a única figura que já vinha da indústria fonográfica, já tinha uma relação com a questão, né, dos equipamentos sonoros. Na Argentina, a gente vai ver, né, as figuras que vão fundar a Lumiton ou a Argentina Sono Filmes, já são pessoas que eram distribuidoras, ou seja, um cara que já entendia o mercado, né? Ou seja, diferente de um Gonzaga, como um jornalista, né? Quer dizer, já conhecia o mercado e já tinha alguma relação com a indústria fonográfica, bem ou mal, tá entendendo?
E aí, como bem cedo, né, os argentinos meio que sacam essa, né, se a gente, de novo, pegar a Cinédia como referência, se isso é tardio, quer dizer, só a partir dos Alô Alôs, a própria, porque assim, são todos fiascos de bilheteria, a gente pensar os primeiros longas da Cinédia, né, o Lábio Sem Beijos, o Mulher, o Canga Bruta, quer dizer, é como se a Cinédia demorou a entender esse musical carnavalesco. Lá na Argentina não. Na Argentina você muito bem cedo já percebeu essa questão do filme de tango, né? A crítica metia o pau, igual assim aqui como né, os filmes carnavalescos eram vistos com um abacaxi, com uma coisa mal feita. Lá também, mesma coisa. Para a crítica, os filmes de tango eram filmes ruins, né? Mas é como se a questão comercial tinha no empresarial lá na Argentina e isso não falava mais alto, né? É uma questão que o Arthur também levanta no sentido de que parece que aquele discurso culturalista que a gente vai identificar no governo Vargas, né? Essa questão de você estar formando uma nação, se a gente vai ver, por exemplo, um Gonzaga ou então um Argila, né, o filme da Carmen Santos, quer dizer, todo o cinema brasileiro, as voltas com essa questão, até que ponto, na verdade, assim, dá a impressão que esses camaradas, quer dizer, as figuras como Gonzaga, como a Carmen Santos, de fato acreditavam naquele projeto de nação. Quer dizer, eles compactuavam com esse modelo culturalista. Enquanto lá na Argentina, acho que a questão, o mercado falava mais alto. Acho que a questão assim, liberal, no sentido, como esses camaradas eram empresários de vocação, sei lá, né? Então, se eles não tinham nenhum pudor em fazer um filme musical, se era isso que dava dinheiro, talvez assim, para a elite, aquilo ali fosse visto como um produto sem valor nenhum. Aquilo ali não era um signo de cultura, mas dava dinheiro, né? E é por ali que eles vão. E uma coisa que a historiografia vai chamar a atenção, né, um pouco indo na linha que o Fernando falou dos filmes cantados, no período silencioso, como a própria historiografia do cinema argentino chama a atenção da relação do público com o tango. Ele precede aos filmes de tango, né? Na verdade, assim, já em meados da década de 1910, o público já assistia, sabe, um western americano com tango, escutando tango, né? Então, assim, o público argentino já tinha esse hábito de ver filmes escutando tango, né? Antes dos filmes, depois com o advento do sonoro, aí sim, você vai trazer esses profissionais do rádio, né, da indústria fonográfica, né, para a tela de cinema. É uma relação difícil, né, essa entre cinemas modernos, digamos assim, né, como o nosso paradigmático é o cinema novo, mas os novelas vagas e quaisquer outros cinemas modernos pelo mundo afora, com o musical, né, quer dizer, de fato no Brasil você tem a chanchada eleita num primeiro momento como o filme a ser combatido, né, quer dizer, até por isso, quer dizer, daquela modo dicotômico clássico de pensar, quer dizer, a gente está mimetizando o filme comercial norte-americano ou a gente está fazendo uma coisa que resiste a ele, etc e tal. Fica essa coisa e de fato, quer dizer, o musical norte-americano passa a ser o mais estigmatizado como, até pelas suas características, né, que depois as pessoas vão teorizar, os Rick Altman da vida vão teorizar, quer dizer, não por ser escapista necessariamente, mas por oferecer dentro das suas narrativas aí, das suas tramas, modos utópicos de resolver problemas que são essencialmente individuais, mas que são sociais, né? Quer dizer, a coisa que o senso de comunidade é obrigatório, a comunhão de casais é obrigatório, o casal ser obrigatoriamente muito marcado, quer dizer, o casal é o casal branco heterossexual, então, quer dizer, muita marcação ali de como codificar problemas sociais e resolvê-los utopicamente. Quer dizer, isso passa a ser entendido, obviamente, a gente sabe disso, como alienante, etc e tal. Agora, quando os cinemas novos pelo mundo afora, quando os cinemas modernos propõem relações com o musical, ela também não é fácil para as pessoas que propõem isso, mas são relações interessantes, né? Você pensar que no meio de uma novela vague tem um Jacques Demy fazendo musical radical, um Guarda-Chuvas do Amor da vida, filme cantado da primeira palavra à última, é um filme que não tem um bom dia que não seja cantado. Quer dizer, Catherine Deneuve nova, quer dizer, o musical, quer dizer, o cara que está ali no meio do povo, quer dizer, né, companheiro da Agnès Varda, fala, é musical que o cara vai fazer, né? E musical
Às vezes com o Guarda-Chuvas do Amor menos, mas o outro lá dele, As Garotas de Cherbourg. As Garotas do Amor, acho que em português. Garotas do Amor. Quer dizer, tem referência mesmo ao musical norte-americano. Tem o Gene Kelly, quer dizer, é uma coisa mais do que isso, né? Quer dizer, ali você tem uma posição interessante ali, né? Quer dizer, moderno e musical ao mesmo tempo. Quer dizer, o musical não é, de certa forma, uma mulher é uma mulher, entendido oficialmente pela teoria do cinema como anti-musical, mas quer dizer, você tem performance musical ali, quer dizer, um musical a la Godard, mas as relações entre esses cinemas modernos e musical também existem. Agora, de fato, no Brasil, embora a gente fale, embora se esconda isso, quer dizer, também dá para procurar as relações com musicais, como a gente estava falando aqui, né? Quer dizer, a relação de Roberto Farias com Roberto Carlos, essas coisas que estão em consonância com um certo cinema pop que se faz pelo mundo afora, né? Quer dizer, você vai contar uma história do musical via cultura pop dos anos 60, você vai pensar numa série de, né, quer dizer, você vai pensar em filme dos Beatles, você vai pensar na dinastia de filmes de rock dos Elvis Presley dos anos 50, quer dizer, também vai ter gente aqui antenada com os musicais dos anos 70, quer dizer, esses musicais da contracultura, que conseguem relativizar um pouco essa codificação muito dura do musical, tudo que tem que ter para ser um musical. Então você vai ter, de certa forma, você tem a ideia do antimusical também, quer dizer, o musical que é distópico, que não é utópico, um show deve continuar, um All That Jazz lá já no final dos anos 70, quer dizer, o musical sobre a morte do cara. Nos anos 60, 70 também o musical está assumindo várias formas pelo mundo afora, modernas, que já não são mais a coisa do Gene Kelly rodando rodando no poste e tal. Mas de fato, quer dizer, é engraçado, essa configuração do musical mais clássico, durante muito tempo ela passa como a grande vilã pra gente de um cinema, o símbolo maior de um cinema que não se deve fazer. Quer dizer, no Brasil você tem muito pouco as lógicas mais impactantes do musical norte-americano, é isso do sujeito estar andando pela rua, pisando nas poças e cantar e dançar, e você ter essa abertura na narrativa e acabou a canção, o sujeito continua andando como se nada tivesse acontecido, né, como os Fred Astaire da vida fizeram tanto e tal, o Roda da Fortuna, se pensar esses super números assim, que tem essa maleabilidade, né, quer dizer, a música entra e sai, o momento musical entra e sai da narrativa, a expressão, eu acho engraçada a expressão em inglês para isso, né, se você fala que o sujeito burst into dance, ou então burst into singing, quer dizer, o sujeito estava lá muito bem, explodiu de cantar, explodiu de dançar, quer dizer, que é isso, tá, oi, tudo bem, não, sai rodando pelos postes, pelas árvores e tal, daqui a pouco tudo bem de novo. Quer dizer, estrito senso, isso é adaptado de diferentes formas, em diferentes lugares. O Bressani tem um plano que é o tempo de uma canção, porque ele botou o vinil dele no set e você vai ter uma performance ali, que pode ser o que for, pode ser um estupro, pode ser um número de dança de fato, mas vai durar 3 minutos de Lamartine Babo. E a canção do Lamartine Babo formata absolutamente tudo. Tamanho de plano, mise-en-scène, né, quer dizer, o que os atores vão fazer. Num certo sentido, o Bressani está fazendo o playback dele no set também, quando ele bota um Noel Rosa, um Lamartine Babo para tocar. E você sabe que o plano vai durar o que a canção mandar, né? Que é o que tanto se reclama no modus operandi do musical. Então você tem relações possíveis aí. Em geral, as críticas que os cinemas modernos vão fazer musical, que isso a gente vai ver também no resto da América Latina, quer dizer, não é só no Brasil. Entra uma questão que o Fernando tocou, que é principalmente social. Eu acho que a grande questão é essa, assim, tem como se o musical e o melodrama, né, que isso é o que vai ser combatido, né, exatamente esse modelo, né, de um cinema escapista, é como se as classes populares elas são representadas de um modo falso, né? Pelo menos é isso que a gente vai ver no resto da América Latina, porque o filme de cabareteira, quer dizer, o filme de cabareteira, ou então, se a gente pegar um Ismael Rodrigues, né, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, que já os próprios títulos já mostram que tem a questão social, quer dizer, o cinema mexicano clássico, o cinema argentino clássico tem essa questão social. Algo que a gente vai ver em vários filmes, essa é uma coisa que sempre me chamou a atenção, não só filmes latino-americanos, inclusive em produções de Bollywood, é aquela historinha do camarada que, bom, em chanchada aqui no Brasil, aquela história do camarada que é pobre, ele fica rico
literalmente da noite para o dia, com dinheiro que nunca é fruto do trabalho. O camarada ganha na loteria, ganha uma herança, ou então literalmente o cara é dono, dirige um táxi, tem uma bolsa de dinheiro no táxi. Entendeu? E aí o cara fica rico, aí isso abre vários espaços para quiprocós, tá entendendo? Seja cômicos, no caso de uma comédia. A gente pegar o Zé Trindade, por exemplo, daquela coisa do suburbano em Copacabana, quer dizer, o cara não se adapta. E que o mundo dos ricos é o pior mundo possível, né? As pessoas são hipócritas, não tem amizade, não tem amor. E aí o cara assim, ai, que saudades da favela, sabe? Saudades na época em que eu morava na vila, entendeu? O cara tem saudade de ser pobre. E aí no final, pela conta, o camarada perde o dinheiro e aí ele volta a ser pobre, mas ele volta a ser feliz, né? Ele é pobre, mas é feliz. Né? Então essa que a gente vai ver vários filmes dos anos 50, sempre me chamou a atenção. Quer dizer, não filmes só da América Latina, filmes indianos, a gente pode pegar isso em vários outros filmes. E isso é que vai ser criticado muito no cinema político nos anos 60, e o musical e o melodrama vai estar muito associado a esse tipo de... Então, essa representação profundamente conservadora, reacionária, né, das relações sociais. E, bom, entra tudo, né? Quer dizer, a questão das músicas, tem que repensar essa música que é de origem popular, né? Quer dizer, por isso que vai ter um afastamento em relação, né, a esse tipo de modelo. Né? E muitas vezes a crítica da indústria cultural. Né? Acho que o Bebel, a Garota Propaganda, tem um filme que é fantástico, argentino, o Pajarito Gomes, que é exatamente sobre uma estrela, um cantor pop, e o cara entra nessa Roda Viva, a própria Roda Viva, né, a peça do Chico. Quer dizer, ali nos anos 60 a gente vai ver essa indústria cultural sendo questionada, né, aí o musical entra, acho que não, mas com esse viés crítico.